Deixa eu ver se... Além da start. Senhores, bem-vindos, então, à nossa última semana, tá? Fernando, tem que ter praia. A gente precisa de praia, né? Todos nós precisamos de praia, então, faça seu trabalho, vamos lá felizes e contentes, né? Poucos aqui, mas vamos lá, bonitos guerreiros, quando tu estiver lá no Campus do Vale, ou tu estiver lá no Campus da Saúde, aquele pessoal relaxado que vai no RU com jaleco para se achar, né? Mas quando tu estiver lá nos RUs, tu vai lembrar desses dias que tu estava aqui, e é isso que te vai fazer a diferença. Vamos lá, então, vamos embora. Fernando, o que eu vi aula passada contigo? Terminei com vocês em descolonização. Olha só, tá rolando, né, os pré-provas de noite, mas aqui o curso decidiu continuar para a turma da manhã mais aula, mais carga horária. Vamos na carga horária, vamos dar-lhe. Olha só, aula passada vi contigo tópicos gerais de descolonização. Alguns autores preferem independências, preferem, porque acham o termo descolonização eurocêntrico demais. Mas isso a prova da URGS não vai encasquetar, tá? Ela vai trazer mais descolonização da África e da Ásia ou simplesmente descolonização. Aí que tem que manjar agora na parte 2 de hoje. Alguns casos específicos, tá, bonitos? Alguns casos específicos de independência, ou se você preferir, de descolonização na África e depois pelo menos um caso na Ásia. Então vamos ver agora um pouco mais rápido, porque nós estamos aqui, né, acabando, aos 43 do segundo tempo, 45 vai ser sexta-feira. Olha só, lembre, por exemplo, um caso pouco esquecido, que é o caso de Ruanda. O pessoal fala muito da África do Sul, lá do Mandela. Da África do Sul, meio qualquer um sabe. Mas o caso de Ruanda é um caso que faz uma diferença sua para seus concorrentes. Ruanda, não esquece que vai ter a briga entre Tutsis e Hutus. A tribo dos Tutsis versus a tribo dos Hutus, ou a etnia dos Tutsis e a etnia dos Hutus. Ah, grande merda, tem que decorar esse negócio. Não é decorar etnia por etnia, não é decorar o grupo pelo grupo. Quem tem que manjar? Isso aqui é conflito pós-independência. Por quê? Porque tem a ver com algo antes da descolonização, que é o neocolonialismo, o imperialismo. Então veio o neocolonialismo, dividiram as fronteiras, respeitaram fronteiras étnicas? Porra nenhuma. Veio as independências, aquele problema do neocolonialismo continuou. Isso aqui é um exemplo. O país ficou independente, mas brigas fomentadas na época dos europeus continuaram marcando e trazendo tragédia para o país. Então, Ruanda, o exemplo sintomático, bonita essa palavra, né? O exemplo sintomático, o exemplo clássico que problemas do neocolonialismo permaneceram mesmo a partir das independências. Trágico o caso de Ruanda. Depois, bonitos, lembrem um caso que fala língua portuguesa aqui, nossos irmãos de idioma, Angola e Moçambique. Países diferentes, né? Aqui eu quero que tu lembre. Eram colônias de Portugal. Isso qualquer um sabe, tá? Qualquer um sabe, qualquer resumo. O que eu quero que você pense agora? 43 do segundo tempo, a prova nesse sábado. Fizeram independência? Sim, de Portugal. Portugal tinha lá a Revolução dos Cravos. Também qualquer um meio que tem que saber isso aqui, porque agora nós estamos a 3 dias na prova. Quero que tu lembre o seguinte, tá? Ao Portugal vazar, ao Portugal sair de Angola e ao Portugal sair de Moçambique, aqui teve independência com socialismo, tá? Então teve uma independência, vou abreviar aqui, independência com socialismo. Se eu olhar a bandeira de Angola, pois é, né? Então nos dois casos, vai ter guerra civil lá, os Estados Unidos vai demorar que não vai deixar que um grupo socialista chegasse em Angola, mas vai ter uma independência com o socialismo nesses dois lugares aqui. Não é só o Vietnã, na Ásia, que tem independência com o socialismo, e aí vem a guerra do Vietnã. Na África, também tem Angola e Moçambique. Depois os Estados Unidos vai se meter aqui dentro para que não deixasse que tivesse essa independência com
socialismo. E aí, um outro caso também, eu quero trazer aqui mais diferença, tá? E repetindo, a África do Sul, acho que tu manja, né? O que eu quero que você lembre aqui é a Argélia. O caso da Argélia, lá na nossa ponta norte do continente africano. O que eu quero que tu manje da Argélia? Quem era a colônia? Só pensar no Benzema, só pensar no Zidane. Né? A Argélia era uma colônia da França. O que vai rolar na Argélia? Uma puta de uma guerra de independência, uma guerra trágica, uma guerra crua, uma guerra violenta de independência. Por sinal, já falei para vocês, né? Tem algo chamado de... Não sei se eu que dei essa aula para vocês, mas tem a chamada doutrina militar francesa. Quando é que o choque elétrico ele é usado em interrogatórios e começa a se usar muito essa prática no que a França fez na Argélia ao tentar que a Argélia não fosse independente. E essa doutrina militar francesa se expandiu para países como o país que você vive na ditadura de 64 a 85. É a chamada doutrina militar francesa. Então aqui tu lembra, teve uma violenta guerra de independência. Tá? O Jean-Paul Sartre, tu pode ter visto lá nas aulas de filosofia, lá da época do Enem, Jean-Paul Sartre era um que condenava o que o seu país fazia na Argélia e a violência do seu país, a França, na Argélia. Então, falou da Argélia, nada de algo pacífico. A Argélia o pau comeu. Então, uma violenta guerra de independência. Ô, Fernando, a França não se meteu também lá no Vietnã? É que lá no Vietnã foi na primeira fase. Lá no Vietnã, a França meio que depois deixou o carro andar e os Estados Unidos vai substituir a França no Vietnã. A Argélia, a França não queria perder. Por isso que aqui a Argélia ficou mais tempo enchendo o saco. Até porque vê no mapa, né? Olha no mapa. Enquanto que a Argélia é muito mais geoestratégica, era para o Império Colonial Francês, que seria o Vietnã, lá no Sudeste Asiático. Então, lá na Ásia, a França vazou antes. Aqui na África, e nessa ponta norte da África, a França ficou enchendo o saco bastante tempo. Então, guarda aqui, tá? Um basicão. E, bom, na Ásia tem vários, bom, só pelo menos lembrar o caso da Índia, mas não falar do Gandhi. O Gandhi qualquer um tem que saber agora. Né? A estratégia da não violência. Sim, estratégia da não violência. A estratégia da desobediência civil. Acho que vocês lembram a essa altura do campeonato. Que eu quero que tu lembre agora, bonitos. Aconteceu a independência da Índia, Mahatma Gandhi, a Inglaterra queimou o filme, a Inglaterra teve que vazar de lá, teve a independência. O que aconteceu após a independência? Na hora de dizer não para os ingleses, muita gente se uniu. Agora, na hora de dizer sim a um país, teve problemas. Então, o país ficou independente, só para lembrar, 1947, Mahatma Gandhi, a estratégia da desobediência civil ou da não violência, só que não te esquece que o país ele vai se dividir, né? Logo após a independência, o país se dividiu. E aí vai se dividir em três, mas saiba dois, tá? Três, se tu pensasse Bangladesh. Bangladesh, que não é cidade, é país, tá? Bangladesh também veio daqui. Mas dois, que é o que mais interessa. Um vai ser a Índia, de maioria hindu. Então, um vai continuar com o nome do país, que vai ser daí um país de maioria hindu. Aí tem uma questão religiosa aqui no fundo. E o outro é onde Osama Bin Laden teria morrido em maio de 2011. Porra, 2011 vai fazer 11 anos já que o Bin Laden morreu. No Paquistão. O Paquistão não é ex-União Soviética, tá? Nem todos os na Ásia Central são ex-União Soviética, cuidado. Afeganistão não é ex-União Soviética e Paquistão não é ex-União Soviética. Paquistão é ex-Índia, só que o Paquistão é de maioria muçulmana, islâmica. Então, uma questão religiosa, tem mais coisa na jogada, tá? Mas para ensino médio, uma questão religiosa fez com que eles se dividissem depois da Inglaterra ter sido vazada lá da Índia. Por curiosidade, o Gandhi foi morto por um radical hindu. E o Gandhi, ele era hindu. Porra, mas o cara da religião matou ele? Sim, porque o Gandhi, ele não queria conflitos tão grandes com os muçulmanos. E aí o hindu disse, não pode tratar eles bem. Então o Gandhi foi morto por alguém da própria religião dele. Então, Índia e Paquistão. Guarde isso aqui bem bonito para a sua questão número 13 da prova, tá? Vai que seja a questão número 13 agora, no dia 14
no dia 14 de janeiro. A questão número 15 vai ser Rússia e Ucrânia, né? Quase impossível que não seja Rússia e Ucrânia na questão número 15. Foi ali? Tira a fotinho aí. Bonitos, vamos avançar. Diz para ti, né? Que nessa última aula eu iria acabar em Guerra Fria, porque aqui vocês têm o professor Demétrios falando contigo de atualidades. Eu só falei ali no pré-prova porque o professor Demétrios teve um problema, tá? Eu tive que entrar 5 minutos antes, tive que preparar a aula. Mas eu vou até Guerra Fria aqui com vocês, porque ele vê o resto, né? O curso aqui fez uma área de atualidades. Antes de chegar em Guerra Fria, outro caso importante, tá? Israel e Palestina. Sempre algo possível de vir, tá? O dramático caso de Israel versus Palestina no oeste da Ásia. Eu tô começando a gostar desse nome, tá? Que alguns... Não, aqui, na verdade, vários países não reconhecem Palestina. Isso é uma questão de Estado observador desde 2012. Mas aí é uma outra coisa. O que eu quero que vocês lembrem aqui, bonitos? Qual é a origem desse negócio aqui, tá? A origem desse conflito. Ah, tem a ver lá com o Antigo Testamento. Não, tá? A origem desse problema aqui é o imediato pós-Segunda Guerra Mundial. A origem é a criação do Estado de Israel. Vou botar Israel direto aqui, tá? A criação de Israel em 1948. Ah, tá dizendo que a única culpa de tudo é dos judeus? Não, tá? Mas é uma questão geoestratégica problemática. O que as potências, as grandes potências disseram para os judeus no fim da Segunda Guerra Mundial? Vocês merecem o lar nacional. E até mesmo a União Soviética, hein? Você vê uma questão na URGS, há uns 10 anos atrás, porque o aluno pensa assim, na Guerra Fria, se os Estados Unidos era favorável a Israel, então a União Soviética sempre foi contra Israel. Sempre não. A União Soviética também defendeu essa criação aqui. Até porque os soviéticos tinham receio que algum Estado nacional judaico pudesse ser criado no leste europeu. Então aqui, todo mundo defendeu essa criação, das grandes potências, menos os árabes, né? Mas das grandes potências, todos defenderam. E aí o que as grandes potências disseram? Voltem lá para Canaã. A Inglaterra está saindo de lá, que ali, ó, é a mesma época, tá? Aquilo ali, isso aqui é a mesma época. Aqui quem dominava era a Inglaterra. Aí o que os ingleses disseram para Estados Unidos e União Soviética e outros países? Olha, vamos dar um lar nacional para eles lá. Tá, mas lá não pode ser um barril de pólvora? Mas aí não é nosso problema, né? Então, querendo ou não, tá? Não é botar a culpa nos hebreus, nos judeus, mas a criação de Israel lá acabou dando problemas até hoje. Aí um ponto importante, Fernando, eu olho lá no mapa. Se eu abrir o mapa agora, ali no Google Imagens, e botar Israel e Palestina, primeiro que Palestina não aparece. Palestina não aparece. Isso aqui não é país independente, é só um Estado observador, mas não é país ainda. Isso aqui é um país independente, reconhecido pela comunidade internacional. Fernando, por que Israel é muito maior? Qual é o grande evento que marcou na história o tamanho que Israel tem hoje? Teve vários, né? Teve Guerra de Independência, crise do Canal de Suez, Guerra dos 6 Dias e Guerra do Yom Kippur. Dessas 4, qual é a principal? A Guerra dos 6 Dias. O momento decisivo aqui, se pensar o mapa, quando foi a maior expansão territorial de Israel? A maior expansão territorial de Israel foi a Guerra dos 6 Dias. Durou 6 dias, tá? Não necessariamente, né? E a Guerra dos 100 anos durou mais. Guerra dos 6 dias. What the fuck? Maior expansão territorial de Israel. Esse aqui foi o evento que marca o tamanho que Israel tem hoje e problemas geográficos que os palestinos têm. Então, importantíssimo. Até botar a data só para te localizar, tá? Essa aqui foi uma guerra em 1967. Tanto é que quando hoje eles sentam em mesa de negociação, quando sentam lá, nunca dá certo, né? Mas eles sentam em mesa de negociação. Quando árabes, palestinos e judeus sentam em mesa de negociação, o que eles dizem, pelo menos os árabes? Olha, vamos voltar às fronteiras, pelo menos às fronteiras pré-67, fronteiras pré-Guerra dos 6 Dias. Então, isso aqui é o evento que, de fato, marca. É tipo as guerras púnicas para a Roma Antiga, tá? Tem coisas que são marcantes dos eventos históricos. Esse aqui é o evento mais marcante nesse conflito entre Israel versus territórios palestinos. A Guerra dos 6 Dias
uma das grandes vitórias, a maior vitória territorial de Israel. E aí pensar os dias de hoje, ok, Israel existe. Sim, Israel existe. Palestina não? Palestina oficialmente não. É só chamado um Estado observador na ONU. Tá, e o que é a Palestina então? Aí lembre de termos, né? A Palestina é dividida em 2 pedaços, em 2 blocos, 2 territórios. Um deles é a Cis, não é a Jordânia, capital Amman, que tem lá no filme Rede de Mentiras, com Leonardo DiCaprio, é um baita. Aqui é a Cisjordânia. A Palestina é dividida em Cisjordânia e a Palestina é dividida em faixa de Gaza. Se aparecer para ti faixa de Gaza, o que é isso? Ah, tem a ver com os curdos na Síria? Não. Ah, tem a ver lá com a região da Chechênia, no sul da Rússia? Também não. Falou em faixa de Gaza, é Palestina. Palestina. Cisjordânia, território palestino. Faixa de Gaza, território palestino. Território palestino, território palestino. E o que passa no meio deles? Israel. Israel passa no meio deles. E aí uma lembrança, na Cisjordânia, aqui o cu da galinha, mas a URGS pode pedir, porque a URGS é a URGS, né? Na Cisjordânia comanda um grupo um pouco mais moderado, tá? Que é o Fatah, que aceita dialogar com Israel. O Fatah é um partido mais moderado que comanda a Cisjordânia. Já na faixa de Gaza, é o nome que vocês já ouviram, mas os alunos têm dificuldade de encaixar. Onde é que está esse pessoal? Eles estão no Afeganistão, estão no Paquistão, hoje em dia na Ucrânia. Tu já ouviu o nome, mas tu não sabe aonde encaixar. Agora tu vai saber encaixar. Tá aqui, ó, o Hamas, o famoso grupo Hamas, com H no início. Deixa eu ver se quem está em casa está vendo. Quem está em casa está vendo, está aparecendo ali. O Hamas seria um grupo mais radical. Claro que eles se defendem dizendo o quê? Não, eu não sou radical. É porque Israel, quando tem seus contra-ataques, é uma patrola, então eu me autodefendo. Já Israel vai dizer, não, mas os mísseis do Hamas são indiscriminados. Que posição que eu escolho, Fernando? Aí é tu que vai escolher, tá? Mas o Fatah é um grupo mais moderado, o Hamas é um grupo mais radical. Agora, esse radical quer dizer esse terrorista, né? Claro que a prova da URGS não vai trazer terrorista para isso aqui, tá? Vai trazer, pode trazer que seja um grupo radical. Então, guarda aqui bem bonitinho, tá? Que é um outro tópico que pode ser pedido na sua prova agora, no dia 14. Diz que ia falar com vocês, então, bonitos, da parte 2 aqui, antes de Guerra Fria. Tira a fotinho aí. Antes de Guerra Fria. Vamos para a América do Sul. A América é sempre bem pedida pela URGS, né? Tio Davi chegou lá na nossa pré-prova, tá aí lembrando, né? Vamos aqui para a América do Sul, vamos deixar o México e a América Central. Ah, mas a Revolução Sandinista na Nicarágua, aquele pessoal que falou um monte agora na eleição de 2022, porque o Brasil ia virar a Nicarágua, porque o Daniel Ortega, aqui o pessoal que falou isso na eleição não sabe, que esse cara não tem nada a ver com o que ele era nos anos 70, tá? Ele não tem nada de socialista lá, tá? Mas eu vou... Tá, 15 questões, bonitos. Dificilmente o caso da Nicarágua viria, tá? Vamos pensar a América do Sul. Vamos pensar a América do Sul. Então vamos ver as ditaduras sul-americanas. Vamos lá, vamos dar uma lembrada. As ditaduras sul-americanas. Ah, aqui dentro entra o Brasil, a partir do governo Castelo Branco? Claro. Mas aí Brasil, tu vê lá lado de Brasil, né? Vou pensar aqui nos outros casos paradigmáticos. O que eu quero que tu lembre? Olha só. Fernando, quais países tiveram ditaduras sul-americanas ali entre os anos 50, começou nos anos 50, tá? O Brasil não foi a primeira. Quem é que vai ter ditaduras civil-militares entre os anos 50 e os anos 80? Lembra de um quinteto, tá? É um quinteto fantástico. É um quinteto fantástico. Eu pisei agora nisso aqui. É que o pessoal que tá... Vamos ver, vamos fazer. Bonitos, quem tá em casa, só me diz aí se tá ouvindo ainda, porque eu pisei aqui no microfone. Tá tranquilo. Ouvindo? Sim. Obrigado, valeu. Então, olha só. É um quinteto, tá, bonitos? É um quinteto. Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. Me perdi. Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. Repete. Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. Claro que os casos que mais nos interessam é Brasil,
Argentina e Chile, tá? Então vamos pensar no caso da Argentina. Alguns de vocês agora na Copa do Mundo, né? Teve algumas reportagens que que a mídia fazia e tal. O caso da Argentina, ela teve duas ditaduras, teve duas. A mais famosa é da época da Guerra das Malvinas. É da época que a Argentina foi a primeira vez campeã da Copa do Mundo, 78. A ditadura mais famosa na Argentina é a segunda, a que vai durar de 76 a 83. Dura pouco tempo, tecnicamente falando, quer dizer. É pouco tempo, tá? Em termos históricos. Mas é das que mais mata, tá? Apesar de ser pouco tempo. O que tem que manjar aqui, tá? Aqui quem vai assumir não vai ser um cara só. Não vai ser como no Chile, que vai ser um filho da mãe só o tempo todo, tá? Bem estigmatizante. Aqui vai ser uma junta militar que vai governar a Argentina durante esses anos aqui. Então, uma junta militar comanda a Argentina. Tipo o Brasil, tá? Vai trocar militares. Aí, o que tem que manjar disso aqui? Bom, Fernando, olha só. Lá teve tortura, teve violência grave. Lá teve um lugar, deixa eu botar aqui do lado, chamado de ESMA, a Escola Superior da Armada, ou a Escola Superior da Marinha. A ESMA, onde o pau comia. Quando a gente vai na Argentina hoje, tem lá o território da ESMA, tem lá o prédio, e tem foto de presos políticos hoje, lá próximo daquele prédio. Por quê? Porque a Argentina, diferente do Brasil, ela quis deixar bem claro que aquilo ali não podia se repetir. Na Argentina teve torturador que foi punido. No Brasil, teve torturador que foi homenageado, dia 17 de abril de 2016. A abertura do impeachment na Câmara, 17 de abril de 2016, tá? Então, por isso que na Argentina, lá foi... O que se pensou na Argentina, tá? Aquilo ali não foi uma violência contra a esquerda argentina, a tortura. Foi contra o país. Por isso que a Argentina, ela não quis passar uma borracha, tá? Mas vamos lá, agora eu tenho menos tempo. Vamos pensar na Guerra das Malvinas, tá? A Guerra das Malvinas está aqui, ou das Ilhas Falkland, né? A Guerra das Malvinas, que é um ano antes do fim da ditadura, 82. Tava pegando meio mal já, né? Lá, ao contrário do Brasil, eles se desgastaram antes, eles estavam se desgastando com menos de 10 anos de tomada de poder. O que pensaram os militares? Vamos fazer uma guerra para encobrir a nossa incompetência. Vamos fazer uma guerra. Só enfrentar só a Inglaterra. É porque já era a Margaret Thatcher, a Dama de Ferro. E então deu tudo errado, né? Isso aqui foi para tentar encobrir um clima repressivo, encobrir incompetências internas. Mas foi uma derrota total. Vamos botar aqui, né? Uma derrota para a Inglaterra. Aí tem todo um papo, né? Que até hoje lá, bandeiras inglesas, quando o Iron Maiden vai fazer show lá, não pode balançar a bandeira inglesa na Grã-Bretanha naquela música The Trooper, né? The Trooper. Então, e eu até estava esperando, seria legal se fosse a final da Copa Argentina e Inglaterra, eu estava esperando, que dava para ser, né, a final pela... Pois é, aí o pau ia comer, mas não foi a Argentina e França. Uma revanche. Teve revanche do Maradona, né? O gol de mão do Maradona, olha que louco, né? O gol de mão do Maradona foi em 86. Por isso aquele jogo do Maradona é muito famoso, que foi o gol de mão e o gol mais bonito, que foi 4 anos depois, exatamente. Até tem uma narração lá de um narrador que fala quer fazer referência à história, né, e tal, a derrota e tal. Bom, então guarde isso aqui. E deixar bem claro, tá? Vou botar aqui. A URGS, que tem todo um grupo lá na URGS que estuda presos políticos, tá? E a URGS sempre teve muita atuação nesse negócio da violência das ditaduras. No pós-ditadura, tá? Aqui, claro. No pós-ditadura, acabou a ditadura em 83, assumiu Alfonsin, o presidente, meio o José Sarney deles, tá? E aí, no pós-ditadura, houve punição a torturadores, tá? E teve presidente militar que foi para cadeia, o general Videla. É como se botasse o Médici na cadeia, imagina? O cara foi colocado lá na cadeia, pós. Então, pós-ditadura, houve punição a membros da ditadura, tá? Não só torturadores. Houve punição a membros da ditadura. E no Chile? O Chile é meio Brasil, tá? O
Chile é meio Brasil, que lá não se quis fazer algo nesse nível. Tanto é que quando o Pinochet é preso na Inglaterra, em 98, e ele é extraditado pela Interpol, quando o Pinochet chega no Chile, em 1998, tá? Tem muita gente que apoiava, que foi lá no aeroporto. Tá? Então, o Chile é meio Brasil. Tá? O Chile é meio Brasil, tem um lado que ainda acha que foi bonito a sua época de ditadura. Mas vamos ver o Chile, vamos lá. Vou botar o Chile aqui, junto com o Brasil e a Argentina, é o famoso caso. E depois, bonitos, eu encerro a nossa coisinha aqui em Guerra Fria, né? Deu início até o fim do Bloco Socialista Europeu. No Chile, vamos lá, de quando a quando? O professor Davi falou, é possível, eles podem pegar um longo prazo dos 50 anos do 11 de setembro, isso é louco, né? Um 11 de setembro. O 11 de setembro de 73, quando um golpe militar apoiado pelos Estados Unidos tomou o poder do Chile, uma ditadura apoiada pelos Estados Unidos, e vai até 1990, quando vai ter um plebiscito, e no plebiscito vou dizer não ao Chile. Para maiores informações, vejam o filme chamado de No. O filme No, é um filme de 2008, 2007, fala dessa época aqui, o plebiscito lá no Chile. Aqui não teve junta militar, tá? Aqui ficou uma coisa mais, como eu disse antes a palavra, mais estigmatizante. Aqui ficou um cara que ficou no poder. Lembre, né? O Pinochet, o Augusto Pinochet. Pinochet vai ficar no governo um tempão. O Pinochet vai ser o ditador durante 17 anos. Ficou só esse cara. É como se o Castelo Branco tivesse ficado o tempo todo aqui no Brasil, de 64 a 85. Então lá, e olha que louco, tá? O Pinochet, ele era ministro da defesa do Salvador Allende. Salvador Allende é quem estava no poder pré-73, né? Então, quando dizem, será que um governo de esquerda pode ter inimigo na trincheira? Por exemplo, Pinochet era ministro da... tinha outro nome, tá? Mas era como se fosse ministro da defesa do Salvador Allende. O Allende, ele quis compor, ele quis, assim, conciliar, tomou, né? Claro que aqui era uma outra época, né? Aqui tinha apoio dos Estados Unidos, né? A questão internacional é uma questão importante. Vamos lá, Fernando, o que se destaca aqui? Bom, aqui também teve violências enormes. O Estádio Nacional de Santiago, lá onde a Liga Deportiva Universitária, a LAU, que já jogou com o Grêmio, com o Inter, na Libertadores, tá? O Estádio Nacional de Santiago é onde a violência mais aconteceu lá no Chile, né? O estádio, o Maracanã do Chile. Mas o que eu lembro aqui, nós estamos aqui há 3 dias da prova, é a questão do neoliberalismo. Cuidado, todas essas ditaduras aqui foram capitalistas? Foram, todas aqui vinculadas ao capitalismo. Só que nem todas foram de capitalismo neoliberal. Até porque isso aqui não estava pré-anos 80 em ascensão. Quando é que é a ascensão nisso aqui? A partir dos anos 80. E aí estava acabando as ditaduras. Tá, então por que tu mudou isso aqui? Porque o Chile foi um projeto piloto. O Chile foi um projeto, uma pipeta, tá? Uma pipeta de laboratório. Foi um projeto piloto do capitalismo de tipo neoliberal. Privatização, desregulamentar leis trabalhistas, o enxugamento da máquina estatal. Então, o neoliberalismo, atenção, ele tem o começo do seu auge nos anos 80. Nos anos 80, as ditaduras estavam acabando. Tá, então por que tu botou o Chile? Porque o Chile foi o embrião antes da ascensão. Onde é que os chamados Chicago Boys, tá? Chicago Boys, porque a escola de Chicago, nos Estados Unidos, é a escola mais liberal em termos econômicos. Onde é que os Chicago Boys treinaram as suas ideias antes de colocar em prática nos Estados Unidos do Reagan e na Inglaterra da Margaret Thatcher? Onde é que eles treinaram? No Chile, lá que eles treinaram as suas práticas, antes de serem colocadas em prática. No Brasil, para a tua prova, tá? Em questão do Brasil, o Brasil se considera o governo Fernando Collor. O governo Fernando Collor seria um começo de neoliberalismo no Brasil. Então, guarde isso aqui bem bonito. E aí, para deixar bem claro como é que é o fim disso aqui, né? O fim disso aqui é num plebiscito. O fim da ditadura é num plebiscito. Mas, cuidado, tá?
ideias neoliberais continuaram no Chile. Tanto é que a gente falou para ti lá no pré-prova. Tá? Por que teve aquela revolta agora no Chile? 2019, 2018, acho que é 19, que até apareceu lá foto de um pessoal lá no monumento com uma bandeira e tal. Porque apesar da ditadura ter acabado em 1990, tá aqui, ó, bem claro, acabou em 90. Pinochet vazou. Mas ideias neoliberais de desregulamentação da presença estatal em alguns ramos continuou na Constituição do Chile. O cara mudou a Constituição. Quando ele saiu, a Constituição continuou. É como se no Brasil tivesse continuado a Constituição de 67, aquela que vai incorporar os atos institucionais. Continuou no Chile. Vai acabar agora. Tanto é que agora o Chile, como é que está o Chile agora, 2023, 2022, quando a prova da URGS foi feita? E pode vir na prova agora, que é o número 15 da prova. O Chile está atualmente em Assembleia Nacional Constituinte, em ANC. Ah, mas a Constituição foi para votação ano passado. Foi. Perdeu. Por que perdeu? Porque a esquerda chilena quis pisar no acelerador. O que os conservadores chilenos disseram? Olha, vocês até podem ter ganhado aquela revolta, vocês podem ter eleito o Gabriel Boric, mas aqui no Chile, coisas nos costumes nós não queremos. Então, parte da esquerda sul-americana viu que não dá para pisar muito no acelerador, porque foi derrotada a Constituição no Chile ano passado, 2022. Como foi derrotada, o país continua em Assembleia Nacional Constituinte. Quando é que vai ser feita a Constituição? Não sei. Então, eles continuam nisso aqui. Continuam num processo para tentar fazer uma Constituição. Então, olha, bonitos, como falou o professor Davi, sim, tá, é bem possível, tá? Até pela efeméride dos 50 anos, tá? Pela efeméride, todo o caso do Chile, lida com a Assembleia Constituinte. Caso interessante para te dar uma olhadinha, tá? Caso interessante para te guardar com todo carinho aí nas tuas anotações. Tá aí a porra da Guerra Fria? Vamos ver. Vamos lá. A última coisa que eu falarei para vocês, então, bonitos. Nossa, para quem me acompanha desde lá de março, né? Que a gente falava, acho que desde lá a ideia de patrimônio material e imaterial para o Enem. A última vez, no último conteúdo que eu falarei para você. Vamos embora. Guerra Fria. Eu não conto. Claro que contei já, mentira de vocês. Eu vou contar às 11h02 de hoje, tá? Olha só. A primeira vez que eu fiquei com ela foi no dia 9 de janeiro de 2008. Mas eu já superei já. Olha só. Porque foi o último dia da prova da URGS de 2008. História e matemática. Era em 4 dias. Dia 6, dia 7, dia 8 e dia 9. Eu lembro que naquele vestibular, eu quase fiquei apavorado que eu ia zerar a redação. E aquele vestibular de 2008, a pauta da redação era escolha um personagem da literatura brasileira, alguma coisa assim. E para você... não sei o que tinha que fazer lá a redação. Né? Aí eu escolhi o Graciliano Ramos. Então eu pensei, pô, uma personagem? Será que não tinha que ser um personagem? Aí depois a professora de redação do cursinho que eu fazia, não, pode ser personagem no sentido também de alguma figura de destaque, né? Não zerei, fui bem na redação, né? Mas aquele... clássico ano de 2008, nossa, faz 14 anos aqui, não mais, 15 anos, nossa. Olha só, vamos embora. Guerra Fria, para de lembrar essas coisas. Guerra Fria, vamos lá. Vamos pensar na praia semana que vem, vamos lá. Guerra Fria. De 46, assim, grosso modo, né, bonitos? Os autores, eles divergem, tem autor, não é para prova isso, tá? Mas tem autor, se um dia quem for fazer um curso de história, tá? Tem autores que colocam a origem disso aqui lá na Guerra Civil, na Rússia. Mas para nós que é ensino médio, tá? Iria do imediato pós-Segunda Guerra Mundial, os aliados, que eram apenas aliados momentâneos na Segunda Guerra Mundial, e aí vai, grosso modo, também até o fim da União Soviética, em 25... Olha que loucura, né? Em 25 de dezembro de 1991. Bom, tem muita coisa aqui. Olha só. Agora, deixa eu, né, vendo aqui no horário. Bom, o momento mais tenso, tá, senhores? Olha só, não pode esquecer disso aqui. Guerra Fria porque nunca teve um ataque direto entre os dois. Sim, porque se tivesse, eu e tu
não estaríamos aqui, né? Então, isso não aconteceu. Mas quase deixou de ser Guerra Fria. Quase. Qual momento em que eles não estavam nos bastidores? Porque, ok, teve Guerra do Vietnã aqui nessa época, teve Guerra das Coreias nessa época, mas nunca foi Washington declarando guerra a Moscou ou vice-versa. Agora quase teve isso. O quase, vamos lembrar que outubro, mas esquece outubro, tá? 1962, tendo como pivô uma ilha aqui do Mar do Caribe, Cuba. Não te esquece que o momento em que quase descambou para uma guerra quente, tá? Foi o momento da crise dos mísseis, a crise dos mísseis em Cuba. Vamos relembrar? Ó, relembrando rapidão. A União Soviética tinha instalado mísseis em Cuba. E aí, por isso, mísseis. O que vai acontecer? O governo Kennedy, o playboy lá, né? Tomou um tiro na cabeça. Uma guerra nuclear também. Teve outros momentos, mas isso aqui, para a prova de ensino médio, isso aqui é o mais importante. Não, aí, um general não sei se vai ter guerra ou não. Tá tendo guerra ou não. Mas é que teve outros momentos que generais podiam ter apertado o botão e não apertaram. Mas para ensino médio, isso aqui é o mais importante. Então, assim, crise dos mísseis em Cuba. Como é que isso aqui vai se resolver, tá? Como é que é a resolução disso aqui? Qual foi a solução? E aí, por isso ficou em crise, né? Ainda bem que não mudou o termo crise. Solução. Para que não descambasse o negócio, no final das contas, 2 semanas depois da briga, a União Soviética retirou os mísseis. Retirou os mísseis de lá, para que não desse problema. Ah, então é só a União Soviética que ficou com medo? Só a União Soviética que arregou? Os Estados Unidos também. Vamos lá. Os Estados Unidos, como um bom namoro, né, que tem que ter concessões dos dois lados, e o que os Estados Unidos vai dizer? Tá, os soviéticos não querem que a gente tenha mísseis na Turquia. Os Estados Unidos, bonitos, ele retirou mísseis da Turquia, fazia fronteira com a extinta União Soviética. Retirou mísseis da Turquia. E uma segunda coisa, tá? Prometeu não invadir Cuba. Prometeu não invadir Cuba. Mas invadiu. Não, invadiu um ano antes. Invadiu um ano antes a Baía dos Portos. Depois do... Isso eles cumpriram, mas aí eles fizeram outra coisa que eu vou dizer daqui a pouco. E prometeu não invadir Cuba. Só que o que eles fizeram, os Estados Unidos? Ok, militarmente nós não vamos invadir. Até nós vamos cumprir nossa promessa. O que nós vamos fazer no mesmo ano? Que tem até hoje? Bloqueio econômico, bloqueio comercial. Tanto é que os grupos políticos que hoje ainda defendem o regime cubano, tá? Eles se baseiam muito nisso, tá? A culpa não é do socialismo em Cuba. A culpa é do bloqueio. O bloqueio que acontece desde esse ano aqui. Porque, repetindo, o que os Estados Unidos diz? Sim, não vou invadir Cuba. Não vou botar armas lá. Mas vou cercar. Vou constranger economicamente. Enquanto existia a União Soviética, Cuba conseguiu. Agora, quando acabou a União Soviética em 91, o bloqueio econômico foi como uma onda, né? Aí veio com tudo, porque não tinha mais essa aliada para Cuba. Então, a Cuba que a nossa geração conhece, do bloqueio econômico ou da incompetência do socialismo, cada um vai escolher o seu lado, tá? Mas é a Cuba pós-91, que não tinha mais aliada. E aí o embargo econômico ou bloqueio econômico veio com tudo em Cuba. O Barack Obama, que não era santo, tá? Mas o Barack Obama, nesse caso, ele estava pensando em levantar o embargo econômico. Não conseguiu, tá? O embargo econômico continua na ilha de Cuba até hoje, 2023. Isso aqui é importante, tá, bonito? Tá. Deixa eu ver, né? Daqui a pouco eu tenho que falar para o professor. Já vou para o final da Guerra Fria. O macartismo, eu lembrei para vocês, né? Ali no pré-prova. Lembre do macartismo, aquela histeria anticomunista na época da Guerra Fria dentro dos Estados Unidos. O Charles Chaplin
vai sofrer com ela, né? Então, mas eu falei lá no pré-prova, Guerra do Vietnã, tá? Foi aqui, tal. Eu estou pensando pelo tempo que nós temos e o que é o mais importante para ver até as 11 horas. Vamos para lá, vamos para o fim, vamos embora. Fernando, como é que acaba a Guerra Fria? Olha só, vem para cá. Estamos ali, ó. Por que na virada dos anos 80 para os anos 90 vai acabar essa guerra? Porque vai ter uma guerra? Não, é porque vai ter uma retirada unilateral. Então, o fim. Como é que eu entendo o fim? Tu entende o fim a partir de reformas. Reformas que saíram do controle. Reformas que saíram do controle na União Soviética. Assumiu um novo presidente, o secretário-geral do Partido Comunista, o ditador, na União Soviética em 85. Reformas que saíram do controle na União Soviética. O que fez o novo governo da União Soviética em 1985? Reformas. Em tese, para melhorar o socialismo. Alguns autores dizem hoje que, na verdade, ele era quase pau-mandado de Washington, tá? Que ele foi covarde. Mas aí, né, a prova da URGS não vai falar isso. Tá? A prova da URGS já trouxe dizendo que eram reformas para modernizar o socialismo. Então, a ideia era modernizar o socialismo. Vamos lembrar o nome, né? O nome em russo. Das duas reformas. A perestroika, uma reforma na área econômica da União Soviética. A perestroika, uma reforma na área econômica da União Soviética. Aparece com esse nome nas provas, tá? E uma reforma no âmbito cultural e político, a glasnost. A perestroika e a glasnost. Então, o novo governo, até vamos botar aqui ó, o nomezinho dele, né? Morreu ano passado, Mikhail, era o último grande nome vivo do século XX, né? Ah, mas a Elizabeth, não interessa, né? O Gorbachev era do século XX, o último da história geral, né? O Nelson Mandela tinha morrido já. Então, o Gorbachev era o último nome do século XX dos grandes vivos. Morreu. Então, o que o Gorbachev pensou? Fazer reformas para modernizar o socialismo. Mas elas saíram do controle. Porque quando a população da União Soviética começou a ver que tinha um governo disposto a dialogar, o que aconteceu com a direita russa? A Rússia era a principal parte da União Soviética. Agora é a hora a gente questionar todo o sistema. Vamos se aproveitar que a porteira abriu, o cara quer dialogar. E aí foi desgastando o regime aos poucos. Tanto é que é interessante tu pensar o caso da China. Por que na China vai continuar o regime até hoje? O Partido Comunista continua até hoje? Porque a China estudou esse governo aqui. A China viu isso aqui. E ela pensou, não dá para fazer duas reformas ao mesmo tempo. A gente pode fazer uma reforma na área econômica. E aí vem lá desde o Deng Xiaoping. Mas abrir politicamente é abrir para a oposição. Então, o Partido Comunista continua na China porque o Partido Comunista Chinês estudou o caso soviético e viu que não dá para pisar no acelerador como a União Soviética quis pisar. Então, a capitã do bloco estava se enfraquecendo. Se a capitã do bloco estava se enfraquecendo, o bloco todo vai para água abaixo. E aí o que eu falei para vocês no pré-prova, que eu botei lá, né, no tópico, a queda do Muro de Berlim. O que vai rolar, senhores? O governo Gorbachev vai dizer para a Polônia, para a Hungria, para a Tchecoslováquia, para a Romênia, para a Bulgária, para a Alemanha Oriental, que era tudo bloco socialista, né? Olha, eu estou preocupado com as minhas reformas. Eu não tenho tempo de ver se a Bulgária, se a Polônia, se a Hungria, se a Alemanha Oriental vai continuar no bloco ou não vai continuar no bloco. Eu, Gorbachev, não vou repetir uma primavera de Praga, 68, quando tropas soviéticas esmagaram a primavera de Praga. Eu, Gorbachev, não vou repetir lá a Hungria nos anos 50, embora lá na Hungria não fosse em Santos. Tá? Mas dizer, eu não vou intervir em nenhum lugar. Quer continuar no bloco? Seja bem-vindo. Não quer? Está aberta a porta da rua. E aí, vamos lá.
isso vai acabar contribuindo para cair. E a gente vê vários jornais da época, brasileiros, ou de fora do Brasil, tá? Que mostram o Bloco Socialista como um dominó. Aparece lá o dominó, Polônia, Hungria, cada país é uma pecinha do dominó. Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, Romênia, Bulgária, Alemanha Oriental. Jogando como um dominó. Por quê? Bota aí. Governo Gorbachev, o governo soviético, né? Governo Gorbachev decidiu não proteger, com armas que fossem, né? Decidiu não proteger nenhum governo aliado, governo socialista aliado, né? Lá do leste europeu, que os ocidentais chamavam de cortina de ferro. O governo Gorbachev decidiu não proteger nenhum governo socialista aliado. Qual foi o caso mais famoso? Qual é o caso mais famoso disso aqui? O Muro de Berlim, a Alemanha. O governo socialista aliado. Lá na Alemanha Oriental, quem é que tinha construído o muro na Alemanha Oriental? A Alemanha Oriental, a Alemanha socialista, com a bênção da União Soviética. O que disse Gorbachev? Olha, se forem derrubar muro, não vai ser eu que vou mandar tropa para lá. E aí os regimes foram meio que caindo de podre, tá, senhores? E aí foi, um por um, a Hungria, até foi a primeira, tá, em 89, antes de novembro de 89. Ah, que dia que caiu o muro? Não precisa saber, né? Mas o muro caiu dia 9 de novembro de 1989. Mas antes, a Hungria foi o primeiro que vazou do lado socialista. E aí, olha só, para a questão número 15, estou indo embora. Para a questão número 15 da prova, senhores. Aparece lá no enunciado. Foi, agora não me lembro se foi dia 24 ou 25, né? Mas acho que foi 24. Dia 24 de fevereiro de 2022. Vladimir Putin começou a ordenar o ataque na Ucrânia. Blá, 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 blá. Aí a prova traz lá no final do enunciado. Mas onde é que pode se achar origens desses problemas entre Rússia e Ucrânia? E aí pode se pegar o ano de 1991. Tô aqui no fim, tá? É outro tópico. Quando é que é o fim da Capitã? Vejam, né? O problema começou na Capitã e vai terminar na Capitã. Dezembro de 91. Na verdade, em agosto teve outro problema, mas aí agora é aula de revisão. Dezembro de 91, o Gorbachev, isolado, tinha perdido já um monte de aliados, o Gorbachev renuncia. Ele tem uma mancha na cabeça, né, Gorbachev. Renuncia Gorbachev. Quando ele renuncia, ninguém mais quer assumir União Soviética nenhuma. E aí começa a surgir Quirguistão, Tadiquistão, onde o Filipão treinou, o Luiz Felipe Scolari treinou uma vez, Uzbequistão, Bielorrússia ou Belarus, Azerbaijão, Geórgia, vários. A Ucrânia junto, né? A Ucrânia junto. Então, quando ele renuncia, aqui acaba a União Soviética. Em dezembro de 91, acaba a URSS. E aí tu vai ter a divisão em 15 repúblicas. Divisão novas, né? Países independentes. Divisão em 15 países. Só não me botem Sérvia aqui, tá? A Sérvia é da antiga Iugoslávia. A Iugoslávia era uma União Soviética em miniatura, tá? Porque a Iugoslávia também era socialista. Só que essa aqui vai se dividir em 15. A Iugoslávia, se tu pensar Kosovo, se dividiu em 7, sendo que a principal era a Sérvia. Mas em 15. Dessas 15, por exemplo, Rússia e Ucrânia. É o caso aqui agora. Rússia e Ucrânia. E aí, etc. Claro que até hoje ele não é santo, né? Mas o que o Putin tinha dito uma vez? Né? Na verdade, quem criou esse nome Ucrânia, né? Foram os comunistas, os bolcheviques do Lenin, lá em 22. Eles criaram esse pedaço dentro da União Soviética. Tá? Porque quando havia o Império Russo, o Império Czarista, não havia esse nome aqui. Mas, em síntese, bonitos, o que acontece? O que a Rússia acusa ao lado ocidental? O que a Rússia acusa?
Quando acabou isso aqui, por que que a OTAN continua existindo? Se acabou. Se acabou a União Soviética, por que querer ficar lá perto de países ex-União Soviética? Tá, mas por isso nós vamos mandar um míssil para lá? Não justifica. Mas é só para a gente pensar o longo prazo da história, tá? Questão número 15, tá? Para a questão número 15 da prova nesse próximo sábado, bonitos, atenção para isso aqui. Que ano, né? Que loucura. Senhores, tá? Eu espero que você, no sábado, a primeira coisa, não tenha vontade de fazer cocô, que é a pior coisa na hora da prova, né? Então, pelo amor de Deus, não comam uma feijoada, tá? Um dia antes, tá? Se alimentem bem, durmam bem, tá? Para a prova. E quando pensar agora que tu tá com angústia para a prova, não sei o quê, pensa que os outros, infelizmente, né? O país que não consegue garantir educação gratuita de qualidade para todos, né? A gente tem que falar em adversários, né? Então, tu tem teus adversários para as vagas. Teus adversários também estão com angústia, achando que não sabem, tá? Então, isso faz parte de todos. E a principal coisa, tá? É no dia da prova. Vocês já fizeram prova, né? Muitos de vocês, né? Lá no local de prova, sempre ficar olhando para os outros, assim, né? Vai tirar minha vaga. Não vai, né? Porque muitos, sim, que às vezes parecem, também não sabem nada, tá? Então... A Larissa, tá? A gente se conheceu dia 17 de dezembro de 2007. Aí eu fui conversar, blá, 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 blá. Era uma aula de biologia, e aí o cursinho até já acabou, né? Eu fazia o unificado em 2007, tá? Lá no Alberto Bis. Aí era uma sala com arquibancada. Aí era uma aula de biologia, e eu menti que eu não tinha ido no primeiro período. Aí eu cheguei para ela, tu notou a aula do outro período? Não tem, a gente já tinha se olhado, assim, né? Aí tá, a gente se encontrou, tá, e foi, conversando. Ela me deu um M&M's lá pelos dias 20 e poucos de dezembro e tal, achei tão bonitinho aquilo, blá, blá, blá. Aí no último dia do vestibular tinha a festa das tintas. Vocês já ouviram falar, né? A festa das tintas, que os cursinhos faziam. Aí, dia 9 de janeiro, aí a gente ficou. E aí a gente se encontrou outras vezes em janeiro, começamos um semi-namoro, vivia o melhor planeta Atlântida em 2008, que a Fresno e a NX0 tocaram juntos. Fresno e NX0, né? Só que daí, no meio do caminho, quando chegou ali em março, ela morava em Novo Hamburgo, eu morava em Gravataí, né? Era meio longe. E aí foda-se, né? Cansei. Não deu uma semana. Eu me arrependi amargamente. E aí, nunca fez tanto sentido aquela frase, a gente só dá valor quando a gente perde. E aí eu cheguei até a mandar uma dúzia de rosas para casa dela. Em abril de 2008, olha que loucura. Não deu certo, né? Mas ficou isso. Então, é isso. Mas é só isso? Não, só isso não. É assim, o amor de verão que não era de verão. Não, acabou já. Só que eles lembraram, tá? Chega. E agora, eu sei o que ela fazia. Acho que ela fez medicina na FURG. A ordinária era inteligente ainda, né? Não, seria mais legal. Podia ter esquecido. Podia. Ou eu tinha extraído, né? Podia ser, né? Mas não. Vê como é, né? É a vida prosaica. Como tem lá esses autores, né? Crônicas da nossa vida, né? Coisas prosaicas que nos marcam para tudo sempre. Ai, que bonito. Bonito, escure-se. Boa prova. Valeu. Digam tchau. Tchau. Valeu. Ordinário.